E aí pessoal, tudo bem? Nesse terceiro vídeo sobre scripts no Tasmota, vamos ver uma aplicação prática do conteúdo que vimos nos vídeos passados, além de diversas novidades que certamente serão úteis no desenvolvimento dos scripts de vocês. Nós vamos utilizar um exemplo já visto antes, que foi pedido por diversos inscritos. Como utilizar um sensor de distância para calcular a quantidade de água dentro de um tanque. Vamos ver como isso foi feito e também como foram resolvidos alguns perrengues que encontramos pelo caminho. E é aí que vemos o quanto os scripts são importantes. Acompanhe o vídeo e veja que, apesar de parecer complicado, tudo fica mais simples quando a gente compreende o que está sendo feito. E tenho certeza que vocês vão compreender. Então, bora para o script! Esse é o nosso script então, pessoal. Vejam que ele é bem curtinho e acaba resolvendo os problemas que a gente teve durante o desenvolvimento. Antes de mais nada, deixa eu mostrar para vocês aqui a tela inicial para mostrar qual é o resultado dele. Esse é um Tasmota que tem ligado a ele um sensor de distância do tipo SR04. Esse sensor SR04 está instalado na tampa de uma caixa d'água, apontado para baixo, de forma que ele está medindo a distância entre a tampa da caixa e o nível da água dessa caixa. Então, conforme o nível baixa ou sobe, essa distância aqui aumenta ou diminui. Olha só, no momento o sensor está numa distância de 21,4 centímetros do nível da água. E eu estou com a caixa praticamente cheia. Como é que eu sei isso? Porque eu fui lá em cima e medi qual era a distância entre o sensor e o nível da água quando a caixa estava cheia, né? Então falta bem pouquinho para ela ficar completamente cheia. Vejam que já está com 98,3% da capacidade, né? E eu também esvaziei a caixa e medi qual era a distância entre o sensor e o nível da água, ou então entre o sensor e o fundo da caixa, já que não tinha água nela, né? Para saber qual que era a distância máxima que esse sensor iria medir, sendo esse intervalo, então, o intervalo entre a caixa totalmente cheia e a caixa totalmente vazia. Tendo essas informações, eu consegui calcular, então, um percentual. Então, vejam bem, quando essa distância aqui diminuir para uns 20,8 ou algo próximo disso, esse número aqui vai estar em 100%. Já vamos olhar no script onde é que está isso e como é que foi feito esse cálculo. Então, vejam o seguinte, o mais importante de tudo aqui na tela inicial é notar que, se eu não tivesse o meu script, eu teria apenas essa primeira informação aqui que vem direto do meu sensor, correto? Quando eu instalo o sensor SR04 e configuro ele no Tasmota, essa primeira linha aqui já vai aparecer automaticamente, que é a medida do sensor, a medida que o sensor está fazendo de distância naquele momento. Por que eu criei dois outros parâmetros aqui? Vejam que eu chamei os outros dois parâmetros de custom, né? De customizados, porque são parâmetros, são informações customizadas. Vejam que uma informação customizada é o percentual, que vai me dizer o quanto da caixa está cheia de água. E tem também um outro parâmetro aqui de distância. Aí vocês vão me perguntar, por que eu fiz um outro parâmetro de distância se eu já tinha o primeiro? Aí vem a parte dos perrengues que eu tinha comentado no início do vídeo. O primeiro perrengue, digamos assim, que eu tive ao desenvolver isso, ao colocar este sensor para funcionar, eu percebi que algumas leituras que eram feitas pelo sensor pareciam incorretas. Porque vejam só, ele está lendo a distância de 21,3 e daqui a pouco ele faz uma leitura de 25. Ou seja, é um intervalo muito pequeno de tempo para ir do 21 até o 25. Isso significaria ter utilizado mais de 300 litros, 400 litros, sei lá, da caixa d'água num piscar de olhos. Isso não acontece na prática, né? Então eu descobri que, eventualmente, o sensor acaba fazendo uma leitura errônea da distância. E por que isso acontece? Por diversos fatores. Pode ser uma questão de eco dentro de um ambiente confinado. Vejam que esse sensor é um sensor ultrassônico, que ele emite um som e aguarda o retorno desse som, né? Aguarda o eco. Talvez assim, naquele ambiente fechado, haja um eco um pouco maior, ou talvez algum eco duplicado, que acaba interferindo na leitura correta do sensor. Então esse foi um fator que causou uma leitura errada entre tantas outras leituras certas, né? Acaba acontecendo uma leitura errada. Como vocês podem ver aqui, ó, às vezes vai para 20,8, depois volta para 21,3. Acabou de acontecer isso. Vejam só, 44,4, ó, e depois volta para 21,3. Acabou de acontecer de novo.
Eu não tenho nenhuma foto aqui para ilustrar para vocês, mas se vocês forem imaginar o sensor preso na tampa da caixa d'água, que é uma caixa fechada, acaba também criando uma certa umidade, uma certa formação de gotículas na tampa, pelo lado de dentro, né? Essas gotículas inclusive se formam em cima, né, na superfície do próprio sensor, e isso também acaba interferindo na leitura. Qual que é o efeito de uma leitura errada? Vai me dar uma informação errada também do percentual. Então o que eu fiz para resolver isso? Eu criei um novo parâmetro aqui de distância, que vai me mostrar uma distância baseada em outras distâncias lidas anteriormente. Então olha só, se as leituras anteriores foram dessa ordem aqui, 21.2, eu não vou aceitar uma leitura de 40. Se as leituras anteriores forem 21.2, eu vou bolar aqui um intervalo máximo que eu vou aceitar e mínimo. Então, se uma leitura for muito a mais ou muito a menos, eu descarto aquele valor e considero o valor anterior como sendo um valor ainda válido. E então, para fazer os cálculos, ao invés de me basear na distância que vem direto do sensor, eu vou me basear na distância que eu criei aqui, baseado, lógico, na leitura do sensor, né? Mas aqui existe uma leitura que já foi filtrada. Se vocês ficarem observando essa tela, quando ocorrer aqui uma leitura muito distante da leitura atual, ele vai acabar não considerando. Ó. Ele está considerando nesse momento 21.2. Esse 21.2 está dando origem aos 98%. Se a gente ficar olhando mais um tempo aqui e essa distância variar demais, essa distância aqui não vai ser atualizada com aquele valor, ela vai permanecer nos 21.2. Então essa distância customizada, ela só vai considerar valores próximos a ela. Muito bem, acredito que vocês tenham entendido essa parte. Para fins de utilização prática disso, eu estou utilizando apenas esta informação. Essas outras duas aqui serviram apenas para os meus cálculos, tá? Eu estou colocando apenas essa informação aqui no meu assistente doméstico, que é esse aqui, ó. Aqui que está a informação, ó. Água na caixa. Se eu clicar em cima, eu vou ver um histórico de percentual de água na caixa durante as últimas 24 horas. Então vejam só, esse é o comportamento aqui da minha casa de utilização de água. Vocês vão ver aqui que em alguns momentos está acima do 100%, tá? Eram momentos que eu estava ainda fazendo a calibração do nosso script. Depois eu vou mostrar para vocês o que significa essa calibração aí. Mas assim, ó, de ontem para hoje, a caixa permaneceu praticamente cheia. Vejam que esse nível aqui mais baixo, aqui no gráfico, significa 92%. Então não quer dizer que a caixa está vazia nesse momento. Não, nesse momento aqui ela estava com 92% da capacidade. 92,21, né, para ser preciso. Então, nesse momento aqui, a caixa começou a ser enchida novamente, né, pelo sistema de boia, que já existe instalado nela, até chegar no máximo de novo. Mas então é isso que acontece, tá? Eu estou aqui plotando todos os percentuais obtidos pelo script a cada minuto, né, dando origem então a esse gráfico. Ele apresenta algumas falhas, tá? Essas pequenas falhas que dá para perceber aqui, de não continuidade, ó, são momentos em que o Tasmota estava desligado e, portanto, não houve informação registrada aqui no nosso assistente, tá? Então essa que é a intenção, é retirar uma informação aqui do Tasmota via MQTT e passar para um assistente doméstico onde eu possa ter aí um histórico de utilização de água ou de quanta água ainda resta na caixa. Vejam que esse assistente pessoal aqui é um assistente pessoal que eu decidi usar aqui na minha casa, mas vocês podem continuar utilizando o IoT MQTT Panel, né, que é o aplicativo de celular que a gente costumava usar nos vídeos anteriores, sem problema nenhum. Voltando aqui para o nosso Tasmota, vamos olhar então o script para ver como que ele foi feito. Vamos dar uma olhadinha primeiro nesta seção inicial, seção de definição de variáveis, tá? Vejam que tem várias variáveis definidas, vários tipos de variáveis diferentes, né? Vamos dar uma primeira olhada nisso. O que é e para que serve essa variável chamada distmin e essa outra chamada distmax? Vejam que são duas variáveis que contêm valores fixos, né? Eu defini aí como 20.6 e 67.6. Por que esses números? O distmin vai conter a distância mínima que o sensor vai ler quando a caixa está completamente cheia, né? Então, se a caixa está bem cheia de água, o sensor vai estar lendo 20.6. Esse número aqui é como eu disse, eu medi na prática, né? Deixei a caixa encher até o máximo que ela pode ser enchida, né? E
já com o sistema todo pronto e instalado, eu vim aqui no Tasmota e anotei qual era a distância que ele estava medindo com a caixa completamente cheia. Então aqui é caixa completamente cheia, tá? Com a caixa completamente cheia, o sensor leu 20,6 centímetros. E eu repeti o teste agora com a caixa totalmente vazia. E claro, como o sensor está preso lá em cima na tampa da caixa, a distância do sensor até o fundo foi de 67,6 centímetros. Então vejam que, teoricamente, o sensor só vai ler distâncias entre 20,6 e 67,6, né? Por que o sensor não vai ler valores maiores do que 67,6? Ora, porque já chegou no fundo da caixa, né? Não tem como medir uma distância maior. É a distância máxima entre a tampa e o fundo. Esses 20,6 aqui, caso por algum motivo a caixa venha a suportar um pouquinho mais de água e a distância lida pelo sensor acabar sendo um pouquinho menor do que isso, vai acontecer o que vocês viram antes no gráfico. Ele vai acabar mostrando valores maiores do que 100%, tá? Então essas medições aqui que passam de 100% são medições que acabaram acontecendo quando o sensor leu um número menor do que o mínimo que eu estipulei aqui, porque esse número eu que estipulei. Continuando aqui nas variáveis, eu criei mais uma variável chamada var com o número 0,5. O que é isso? Esse número aqui, vejam que eu estou colocando os valores que são fixos todos aqui no começo do script, isso é uma boa prática de programação, para que se eu precisar mexer nesses valores, eu mexo apenas aqui na parte das definições, eu não preciso procurar esse número lá no meio do script para alterar ele. Não, eu defino tudo aqui em cima e depois, em vez de usar os números, eu utilizo o nome das variáveis lá durante o meu script, para que toda vez que ele encontrar var, ele substitua por 0,5, para que toda vez que ele encontrar distmax, ele substitua por 67,6, e toda vez que ele encontrar distmin, ele vai trocar por 20,6. Isso é o normal da programação, né? As variáveis servem para isso. Então esse var 0,5 também foi uma definição minha dos números que eu vou aceitar. Então é o seguinte, o que é isso? Se lá na leitura do meu sensor a diferença entre esta leitura e a leitura anterior ultrapassar este número, ele não vai aceitar a leitura, para evitar aquele efeito que eu falei para vocês antes, de leituras erradas, né? Então ele só vai aceitar leituras com uma variação de 0,5 centímetros, de meio centímetro, para mais ou para menos, tá? Aqui eu tenho duas variáveis, que são dist e distAnt, sendo que a variável dist, ela vai conter o valor de distância que o sensor acabou de ler, tá? Então isso aqui é a leitura atual da distância, veio do sensor, tá? Ainda ela está zerada, vejam bem, eu estou inicializando ela aqui, tá? Ela ainda está zerada. Mas ela vai, durante a execução do script, conter a leitura atual da distância. Então, se o sensor leu lá 25 centímetros, o dist vai conter 25. E o distAnt, aqui que está a grande jogada, ele vai conter a distância lida na vez anterior. Se na vez anterior foi lido 24 e agora foi lido 25, eu tenho as duas variáveis para poder comparar uma com a outra e ver se ela está maior ou menor do que a variação que eu estipulei. Ok? Já vamos ver isso também acontecer no script. Então aqui não é uma leitura atual da distância, é a leitura anterior da distância. Uma vai conter a leitura atual e uma vai conter a leitura feita anteriormente, é uma memória, né? Eu lembro que na vez anterior foi lido 25 e agora está sendo lido 24. Muito bem. O que são essas letrinhas aqui na frente, pessoal, tá? Vejam bem, quando eu tenho a letra P na frente de uma variável, P dois pontos, na verdade, né? Eu estou dizendo que essa variável aqui é uma variável permanente. Então, se eu vier aqui no script, gravar, se eu reiniciar, esse valor contido na distância vai permanecer na memória. Ele não vai ser apagado. Ele só vai ser apagado se eu desligar da tomada o meu Tasmota e colocar na tomada de novo. E o M é bem legal. O M, ele vai fazer o quê? Ele não vai armazenar diretamente o valor que eu colocar nessa variável. Ele vai fazer uma média entre os 8 valores que eu colocar na variável. Então, olha só que legal. Ele vai fazer uma média, tá? Uma média de até 8 leituras que ele faz.
Então ele já faz isso para mim automaticamente. Basta eu ir colocando os valores na variável e ele automaticamente vai fazer essa média para mim. Resolvi fazer dessa maneira para tentar suavizar um pouco o gráfico. Porque o gráfico aqui, se aquela variável não fosse m, isso aqui não ficaria tão suave, essa curva não ficaria assim tão suave, ela ficaria mais serrilhada, algo parecido com isso aqui. Então, sem o m, acaba causando esse efeito aqui, não fica uma linha suave, fica um monte de leituras um pouco maiores ou um pouco menores, que acabam dando uma distorção visual aqui, né? Os valores estão certos, mas visualmente não fica bom. Fica bem melhor olhar desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui, bem mais suavizado, né? Então foi só isso, tá? Não faz muita diferença se eu coloco ou não esse m, mas saibam que quando vocês utilizam uma variável com m, do tipo m, vocês vão estar, na verdade, utilizando uma média dos últimos 8 valores que ela armazenou. E aqui eu tenho mais duas variáveis, que são quant e perc. Quant é a quantidade de leituras fora da faixa. O que é isso? Toda vez que eu tenho uma leitura do sensor e vejo que ela está fora daquela variação que eu estipulei, ou seja, a leitura anterior era 10, a leitura atual é 15. Puxa, 15 está fora da faixa que eu estipulei. Ele não vai aceitar o valor, mas ele vai contar como uma leitura incorreta. Aí no decorrer do script vocês vão entender por que eu estou armazenando essas leituras, essa quantidade de leituras. É porque se houver 10 leituras sequenciais, 10 leituras, uma depois da outra, com valores fora da faixa, então ele vai acabar aceitando esse valor. Porque vejam bem, ele está fazendo as leituras, tá? Está lá na média 24, 24.1, 24, 24.2, 24.1, está nessa faixa, os valores estão ok. Aí de repente, de uma hora para outra, ele começa a ler 30, 31, 30, 31, 30, 31. A primeira vez que aconteceu essa distorção, ele não aceitou, porque era um valor muito diferente, muito fora do normal. Só que se houver várias leituras fora do normal, significa que alguma coisa aconteceu. Pode ser um vazamento muito grande, pode ser que rachou a caixa e vazou um monte de água. Então, se houver 10 leituras sequenciais fora da faixa, ele vai acabar aceitando o valor. Vamos ver no decorrer do script também. E por último, o perc vai indicar, então, o percentual de água que está na caixa. Vejam, pessoal, isso aqui são só definições, nada está sendo calculado aqui ainda, tá? Claro, com exceção dessa questão do m, que faz um cálculo automaticamente aí, isso aqui só está definindo variáveis. O script de verdade mesmo começa aqui na seção T. E por que eu utilizei a seção T? Porque eu só vou querer fazer algum cálculo quando eu receber de fato algum valor do meu sensor, que isso acontece no teleperiod, lembra? A cada teleperiod, pelo menos, ele vai passar por aqui. Pelo menos, tá? Não significa que só nos teleperiods ele passa aqui. Toda vez que houver uma leitura do sensor, ele passa aqui na seção T. Se não houver nenhuma leitura de sensor e ocorrer o teleperiod, ele também vai vir aqui e fazer a execução desta seção. Vamos lá então. Respirem fundo e vamos entender esta parte do script. O Tasmota está lá executando. Aconteceu uma leitura do sensor, ele acabou vindo para cá para começar a execução da seção T. Qual é a primeira instrução que ele encontra aqui na seção T? Ele vai colocar na variável dist a leitura que ele recebeu do sensor. Então vejam bem, essa instrução aqui, dist igual sr04 distance, está dizendo para o Tasmota colocar na variável dist, lembra que nós definimos ela aqui em cima, né? Ele vai armazenar nesta variável que eu já defini ali em cima, o valor que foi lido lá no sensor. Então agora ele tem armazenado na memória uma distância lida pelo sensor. Perfeito. A próxima instrução é um teste, é um if, ó. É um if que começa aqui e termina aqui, tá? Esse if contém todo esse bloco que eu selecionei. Vejam que o teste aqui do if, ele é bem complexo, ó. Bem complexo não, ele é bem longo, tá? Mas ele não é complexo. Vamos entender ele, vamos entender agora. O que o comando if faz mesmo? Ele faz um teste, tá? Para ver se ele vai executar esta parte aqui ou esta parte aqui embaixo do else, né? Se vocês não estão lembrados como é que é a estrutura do if, eu vou explicar aqui bem rapidinho. O if ele é composto da palavra if, um teste, e abro chaves,
algumas instruções, fecho chaves, posso usar o else e abro chaves de novo, algumas instruções e fecha chaves. Então esse if, ele está dizendo o seguinte, ó, se isso aqui der um resultado verdadeiro, então execute o que está logo abaixo do if, até encontrar esta chave que fecha, né? E se esse teste ali em cima não der verdadeiro, der falso, então ele não vai executar isso aqui mais. Ele vai vir para cá e executar o que está aqui embaixo. Então, ou ele executa isto, ou ele executa isto. Tá? Ele nunca vai executar isto e isto também numa mesma passada por aqui. Tá? Pode ser que na primeira passada ele venha e caia aqui, mas na segunda passada o teste deu falso e ele vem aqui. Pode ser que na terceira passada é falso de novo, ele vem aqui de novo. Pode ser que na quarta passada é verdadeiro o teste e ele faz isso. Então, cada vez que ele entra no bloco T, ele vai executar esse teste todo, com os valores atualizados, e vai ver se vai dar verdadeiro ou falso. É isso que o if faz, tá? E vejam que aqui abaixo já vai ter mais um if, ó. E esse if aqui de baixo não tem nem o else, ele é mais simples ainda. Ele vai testar, ele vai fazer um teste. Se o teste der verdadeiro, ele faz isso aqui. Se o teste não der verdadeiro, ele não vai fazer nada, ele simplesmente vai sair do bloco if e vai executar instruções que estiverem abaixo dele. Muito bem, sabendo disso, o que é esse teste e para que ele está servindo? Vejam só, se esse teste todo aqui der verdadeiro, ele vai executar esta instrução. Olha que instrução bacana, isso aqui é uma instrução que chama uma subrotina. É uma novidade aqui dos scripts, tá? A gente não tinha visto isso antes. O que é uma subrotina? É um conjunto de instruções que eu posso agrupar, porque eu vou ter que chamar ela várias vezes em diferentes partes do meu programa, do meu script, tá? Então vejam bem, eu vou chamar calcular, que é uma subrotina, aqui, e vou chamar de novo ela aqui. Então, o que eu fiz? Eu agrupei as instruções que eu preciso executar nesses dois pontos numa subrotina chamada calcular. Então eu defino essa subrotina aqui um pouquinho abaixo do script, com o jogo da velha, com o hashtag na frente, e eu digo o que ela faz. Então toda vez que eu coloco o sinal de igual, o hashtag e o nome da subrotina, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar aqui no script onde é que tem a subrotina e vai executar as instruções que estão dentro dela. E depois que ele terminar, ele volta para o ponto aqui onde ele estava e continua a execução. Tá? Então é como se ele desse uma paradinha aqui, opa, aqui eu tenho que executar algumas instruções diferentes. Vamos lá ver quais são. Vai lá para o calcular, executa isso, executa isso, executa isso, acabou, volta para cá e continua a execução daqui. Mesma coisa aqui, ó, tá fazendo aqui execução, chegou aqui, opa, tem que chamar uma subrotina de novo, a subrotina calcular. Então ele vem aqui no calcular, executa isto, isto e isto. Seria a mesma coisa que eu copiar e colar e colocar essas três instruções aqui, tá? E também colar elas aqui, tá? Vejam que ele está fazendo a mesma coisa aqui e aqui. Só que não faz muito sentido, né? Eu quero economizar a memória, eu quero economizar caracteres aqui, ó. Eu tenho uma limitação aqui. Então, quanto mais eu condensar o meu código, melhor. É por isso então que eu reuni as instruções iguais em subrotinas, tá? Eu vou só sair sem gravar e voltar para ele voltar como estava antes, tá? Com o calcular apenas aqui. E o que vai fazer essa rotina calcular? Agora tem que haver uma certa concentração de vocês para entender. Vejam bem, a primeira vez que o Tasmota entra aqui na seção T e ele recebe a primeira leitura, todos os valores praticamente são zero ainda, né? Só a leitura que passa a ser, vamos supor agora, 22. Vamos supor que a primeira leitura que ele fez foi 22. Vejam que a principal parte aqui do meu script é a parte que vai calcular um percentual baseado nas distâncias, correto? Acho que vocês já descobriram isso, né? Então, tendo a distância, eu vou originar um percentual que vai ser o quanto a caixa está completa com água, de 0 até 100. Então aqui, pessoal, o que vai acontecer? Ele vai pegar o valor de dist, que veio lá do sensor, e vai passar para distante. Vejam bem, por que ele está fazendo isso? Ele já está guardando na variável distante a leitura atual. Para que isso vai servir? Para que na próxima vez, tá? Para que na próxima vez que ele vier aqui no script,
ele tenha um valor de dist e um valor de distante para poder comparar. A primeira vez o distante vai ser 0, ele não vai ter um valor para comparar ainda. Mas a partir da segunda vez, ele vai ter um dist e vai ter um distante. E no momento que ele tiver dois valores, aí ele vai poder comparar e vai ver se ele vai aceitar o valor ou não. O que é o aceitar o valor ou não? Aceitar o valor é colocar ele no distante e calcular o percentual. Pensem comigo, ó. O valor foi aceito? Foi. Então, armazene esse valor como sendo o valor anterior, já lido, e calcule o percentual. Se ele não aceitar o valor, porque é um valor fora da faixa, então ele não vai calcular, ele não vai chamar essa subrotina, ele não vai atualizar absolutamente nada, vai continuar valendo os valores que eram antes. Aqui que está a primeira parte importante do script, ele vai filtrar, né, dessa maneira os valores que venham ser muito maiores ou muito menores. Só que ele só vai chamar esta rotina de calcular se o distante for igual a 0, ou então se o distante for menor que aquele lido anterior, mais a variação, e ao mesmo tempo for maior do que o anterior, menos a variação. Meu Deus, que confuso! Vamos colocar isso aqui no bloco de notas. Acho que vai clarear as ideias. Vou colocar aqui o distante. Na primeira vez, vamos colocar o seguinte, um exemplo. Ele leu 22 centímetros. O distante era 0. Por quê? Porque recém começou, ele iniciou agora a execução do script, eu acabei de ligar o meu Tasmota na tomada. Então é isso que aconteceu. Ele fez a primeira leitura, só que a leitura anterior não tem leitura anterior, é 0. Por isso que eu inicializei aqui com 0, tá? Então, se eu tenho aqui 22 e 0, quando ele chega aqui nessa parte para fazer o teste aqui, ó, se o distante for igual a 0 e é igual a 0, então ele vai calcular. Olha só, então na primeira vez esse teste aqui vai dar verdadeiro. Nem precisa ver o resto aqui do teste, tá? Nem precisa ver isso aqui. Se esse cara aqui já der verdadeiro, o resto aqui não importa, mesmo que der falso, ele vai executar calcular. Então, vindo para cá em calcular, o que vai acontecer aqui? A primeira coisa que ele vai fazer é pegar o valor distante e fazer ele ser igual a dist. Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai tirar o 0 e colocar o 22. É isso que vai estar acontecendo nesse momento. E em seguida, ele vai calcular o percentual. E aqui existe um cálculo matemático que foi desenvolvido justamente para ele conseguir calcular um percentual em cima de distâncias, tá? O que ele vai fazer? Ele vai descontar aquela distância mínima que eu coloquei aqui. E por que ele está descontando essa distância mínima? Porque aquela distância mínima não me interessa, né? O que me interessa é a distância entre o mínimo e o máximo. E é um cálculo de razão e proporção, né? Eu estou pegando aqui, se nós descontássemos essa parte aqui da distância mínima, que não interessa, eu estaria calculando uma proporção entre a distância lida, que eu peguei o distante, mas poderia ser o dist, já que eles são iguais, né? Essa linha de cima aqui me garantiu que os valores são iguais. Então eu estou pegando a leitura e estou dividindo pela leitura máxima. É mais ou menos como se eu dissesse o seguinte, ó, a minha caixa vai de 0 até 30, sendo que 0 é vazia e 30 é cheia. Então o 0 vai ser 0% e o 30 vai ser 100%. É mais ou menos isso que o cálculo está fazendo, tá? Não vou entrar em detalhes de como e por que foi feito o cálculo assim, dessa maneira, mas este cálculo aqui, se vocês calcularem na calculadora, vocês vão ver que conforme a distância lida e utilizando esses valores aqui, o resultado vai ser um número entre 0 e 100. Vamos fazer um teste rápido aqui? Olha só, vou só copiar e colar essa fórmula, tá? E também vou copiar esses dois primeiros valores que são importantes no cálculo. Pronto, eu tenho aqui dist_min, dist_max e o cálculo do percentual. O que está faltando? O valor lido, tá? Vamos supor que o valor lido nesse momento seja 30. Então, o distante vai ser 30. Agora é só fazer as substituições. Eu quero descobrir o perc, que é o percentual, tá? Então, basta eu simplesmente substituir esses caras todos aqui pelos valores que estão aqui em cima. Como é que vai ficar isso? Vai ficar perc igual, o 100 continua 100,
abre 3 parênteses, o dist-ant é 30, tá? Então eu boto aqui 30, menos, né? O menos está aqui, dist-min é 20.6, então vai dar 20.6, aí eu fecho parênteses, divido por, abre parênteses de novo, quanto que é o dist-max? 67.6, menos o dist-min, quanto que é o dist-min? 20.6, fecham 2 parênteses, multiplica por 100, fecha mais um parênteses, apenas substituir. Beleza, não tem mais nenhuma variável aqui, só tenho números, né? Agora vamos aos cálculos. Perc igual a 100, copia tudo, né? Menos, abre 3 parênteses. Quanto que é 30 menos 20.6? 30 menos 26, 9,4. Dividido por 67.6 menos 20.6. Deu 47. Fecha 2 parênteses, multiplica por 100 e fecha mais um. Vamos continuar as contas. 100 menos... Vou abrir 2 parênteses apenas, porque agora eu vou acabar tirando esse aqui, né? Vou pegar o 9.4 e dividir por 47. Deu 0.2. Vezes 100, tá? Já reduziu bastante. Perc igual 100 menos... Quanto é que é? 0,2 vezes 100. 20. Entendeu? 20. E por último, então, perc igual a 100 menos 20. 80. O que significa 80? 80%. É o meu cálculo de percentual. Significa que quando o sensor medir 30, eu vou estar com 80% da caixa cheia. Ok? Entenderam? Vejam bem, a distância mínima é 20, a distância máxima é 67 e está lendo 30. Significa o seguinte, ó, aqui está a tampa da caixa. Esse aqui é o 20.6. Aí aqui são as laterais da caixa. Aqui é o nível mínimo da caixa, 67.6. O sensor está posicionado exatamente nesse ponto aqui, tá? Aqui que está o sensor. E ele vai estar calculando a distância desse asterisco, desse local, até o fundo da caixa, que é o fundo da caixa. Então, o valor de 30 que nós estamos testando aqui, que nós estamos usando de exemplo, ele vai estar um pouquinho abaixo do 20 aqui, confere? Vai estar mais ou menos por aqui. Então, nesse nível, mais ou menos aqui, vamos supor que aqui tenha o nível da água, significa que 80% da caixa está cheia. Interessante, né? Se esse nível aqui subir mais um pouquinho, ele vai para 100%. Se ele diminuir, ele vai para 50, 40, 30, até 0, quando ele chegar aqui nessa distância de 67 centímetros entre sensor e o fundo da caixa. Então vejam que o cálculo funciona, né, pessoal? E voltando aqui, então, na primeira vez que ele executa o script, ele encontra aqui dist-ant igual a 0, então ele vai acabar vindo para esta subrotina, atualiza o valor do dist-ant, calcula o percentual e zera quant. Já vamos entender por que ele está fazendo isso aqui. Ele estava aqui, então significa que o teste aqui, né, deu verdadeiro, ele fez isso, ele não vai vir para cá, não vai executar nada disso. Ele vai vir aqui para esse outro teste, vai testar se o quant é maior ou igual a 10. O quant é 0, ele acabou de zerar, então ele não vai fazer nada. Vai terminar a execução do bloco T. Vejam que apesar de ter muitas linhas do bloco T, na primeira vez, ele só executou a primeira, executou esse if, executou o calcular, que executou aqui embaixo, e pronto, terminou a execução do bloco T, porque o resto, tudo, não foi executado. E aí depois, quando ele for exibir informações na tela, ele já vai colocar mais 2 linhas. Uma das linhas, ele vai mostrar o valor do dist-ant, que agora é 22 também, e também vai mostrar o perc. Olha só, o perc. Quem é o perc? É o nosso percentual, o nosso valor aqui do resultado do cálculo. Então é isso que ele está mostrando aqui na tela inicial, vejam bem. Ó, esse 99,36 foi o resultado dessa conta toda na execução atual do script. Ele está executando isso aqui, pessoal, olha quanto tempo a gente levou para fazer, mas isso que ele faz instantaneamente praticamente, né? E ele está fazendo isso o tempo todo, tendo os valores atualizados aqui. Este, o dist-min e o dist-max, eles não mudam, né? Eles são sempre iguais, mas este aqui muda e é este valor aqui que faz toda a diferença aqui no final, tá? Então, através da seção W, ele escreveu na tela inicial a Custom SR4 Distance e o Custom SR04%. Aqui vai mais uma dica então. O que é esse %1, %2? Por que tem essa notação aqui?
Bom, isso aqui é um texto que vai ser colocado, assim como ele foi digitado aqui, lá na tela inicial, Custom SR04. Esse abre chaves M fecha chaves está dizendo para ele dar um espaço, uma tabulação, entre esse nome e o valor que ele vai mostrar ao lado. Tá? Então o M é esse espaço aqui no meio. E depois do M tem o nome da variável, um espacinho, e o CM. Esse CM aqui ele também vai ser escrito assim como eu digitei, para mostrar aqui, ó, CM. E aqui tem o espacinho, e aqui ele está colocando o valor da variável. Mas observem que ele não está colocando apenas o valor da variável. Vejam bem, o valor da variável aqui não está sozinho. Normalmente a gente colocaria %, dist_ant, %. Por que apareceu esse 1 aqui na frente? E aqui por que apareceu esse 2? Se vocês observarem, aqui eu tenho uma casa decimal. Aqui eu tenho duas casas decimais. Esse número que acompanha o primeiro sinal de percentual na colocação de uma variável aqui, vai me dizer com quantas decimais eu quero que ele apareça. E por que eu tenho um espacinho e o % duas vezes? Se eu quiser que ele exiba o percentual, eu tenho que colocar o percentual duas vezes para ele entender, ó, ele não está colocando um valor de variável, ele quer apresentar apenas um sinal de percentual. Então é assim que tem que ser, tá? Ele é um caractere especial, então para ele ser apresentado na tela inicial como um sinal de %, eu preciso colocar ele duas vezes aqui. Além da seção W, eu tenho ainda a seção J, e essa seção J eu vou deixar para o final do vídeo, porque é a seção que vai acrescentar no meu payload JSON, ou no conteúdo do meu JSON, as nossas variáveis. Vou deixar para depois essa última parte aqui, tá? Vamos voltar aqui para cima e vamos simular uma segunda passagem pela seção T. A primeira vez a gente já simulou aqui, né? Ela começou com 22 e 0, e no decorrer da execução ele passou o valor 22 para o dist_ant também. Isso foi na primeira vez. Aqui é a primeira vez, tá? Agora vamos para a segunda vez. Na segunda vez que ele vai passar pela seção T, vamos supor que a leitura foi 22.4, para não ficar muito o número 2 e confundir as coisas. A segunda vez que ele passou foi 22,4. Beleza. Ele vem para cá e vai fazer o teste. Dist_ant é igual a 0? Não. Dist_ant não é igual a 0. Opa, então essa parte do teste aqui falhou. Se essa parte aqui do teste falhou, ele ainda pode dar verdadeiro se essa outra parte aqui der verdadeiro. Vejam que é um teste do tipo OR, né? O teste do tipo OR vai dar verdadeiro no final se um dos lados der verdadeiro, ou esse lado ou esse lado. Diferente de um teste do tipo AND, ó. Aqui dentro eu tenho dois testes também que estão sendo testados através do AND. Para o AND dar um resultado verdadeiro, tanto este lado quanto este lado precisam dar verdadeiro. Meu Deus, que complicado, né? A verdade é a seguinte, ó. Na primeira vez que executou aqui o if, o dist_ant era 0, então nem importava esse resto aqui. Porque como eu disse, aqui eu tenho um OR, né? E no OR, tanto faz se esse lado aqui ou esse lado aqui der verdadeiro. Tendo apenas um dos lados verdadeiro, ele vai executar calcular. Se essa parte aqui for falso, como agora, e essa parte toda aqui for falsa também, falhou os dois lados, então aí ele vem aqui para o else, tá? A gente sabe que isso aqui falhou agora, dist_ant não é igual a 0, então falhou esse teste. Então agora vamos ver essa parte aqui da direita. O que ele está testando aqui? Ele está testando se a leitura que acabou de ser feita, portanto os 22.4, são menores do que isso aqui. O que é isso aqui? São menores do que dist_ant mais var. Quanto que é o dist_ant mais var? É o 22 mais o 0.5. Então vamos só colocar aqui na tela para a gente não esquecer. Dist_ant mais var e dist_ant menos var. Ele está na segunda execução. Quanto que é aqui o dist_ant mais var? É o 22 mais o 0.5, que dá 22.5. E quanto que é o dist_ant menos var? É o 22 menos 0.5, que dá 21.5. Entenderam a moral? Olha só. Então agora ele vai fazer o teste, ó. Dist é menor do que dist_ant mais var? O que ele está perguntando é, 22.4 é menor do que 22.5?
22.4 é menor do que 22.5? Sim, é. 22.4 é um número menor do que 22.5, né? 22.5 é um pouquinho maior. Então o 22.4 é menor, verdade. Isso aqui deu certo. Agora vamos ver se essa outra parte também vai dar certo. O dist é maior do que o dist menos var? O dist, o 22.4, é maior do que o 21.5? Sim, o 22.4 é maior do que o 21.5, né? Ó, 22.4 é maior do que 21.5. Então, esse aqui também deu certo, deu verdadeiro. Esse deu verdadeiro e este deu verdadeiro. Então, esse lado todo aqui deu verdadeiro, tá? Esse teste todinho aqui, ó, também vai dar verdadeiro, porque lembrem que no OR, ou o lado esquerdo ou o lado direito tem que dar verdadeiro. E todo esse lado direito aqui deu verdadeiro, então ele vai lá no calcular de novo, certo? Ele vai vir para cá de novo. E agora ele vai começar a atualizar os valores, vejam bem. O que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar o valor dist e vai sobrescrever com o valor de dist. Então agora o dist vai valer os 22.4, tá? Agora o dist deixou de ser o 22 para ser o 22.4. Então eu nem vou repetir ele aqui. Eu vou simplesmente colocar aqui como 22.4. Esse é o novo... Opa, 22.4. Esse é o novo valor do dist Perfeito? Aí ele vai calcular o percentual de novo, utilizando agora o dist que é 22.4, e vai dar um determinado valor do percentual, e ele vai atualizar depois. Aqui o valor do percentual vai ser atualizado, e depois ele vai mostrar esse valor atualizado na tela. Perfeito? Maravilha! E agora, uma terceira execução, vamos colocar um valor bem diferente, 30. Lá vai ele vem aqui no T, ele vai pegar, colocar esse 30 no dist vai valer 30. Ele vai vir aqui fazer esse teste, dist é igual a 0? Não, dist é 22.4. Essa parte deu falso, vamos ver se toda essa parte aqui vai dar verdadeiro. Então ele vai pegar lá e vai calcular isso aqui de novo. Nós vamos ter que atualizar os valores agora, vamos lá. Quanto que é agora dist mais o var? Dist é 22.4, mais o var, que é o 0.5, vai dar 22.9. E o dist menos var? Bom, vai dar o 22.4, que é o dist menos o var, que é o 0.5, 21.9. É isso, né? Agora vamos ver se o dist é menor do que o dist mais var. O dist, que é 30, ele é menor do que o dist mais o var? O 30, ele é menor do que o 22.9? Não é, não é. 30 não é menor do que 22.9, então falhou, essa parte falhou. Vejam que num teste do tipo AND, se qualquer um dos lados falhar, todo o teste falhou. Porque aqui não é um OR que nem aqui, aqui é um AND. Então eu tenho que ter verdadeiro nesse lado, verdadeiro nesse lado. Só que aqui já deu falso esse teste agora. Por quê? Porque a distância que foi lida, 30, ela não é menor do que dist mais var. A leitura de 30, ela não é menor do que 22.9. Para ela ser aceita, ela teria que ser no máximo 22.9, só que ela foi 30. Então olha só, falhou esse teste. Falhando esse teste, todo isso aqui ficou falso. E como esse dist igual a 0 também já era falso, tudo isso aqui, ó, deu falso. Então esse teste geral dentro do if deu falso. Então ele não vai vir para o calcular, ele vai vir aqui para baixo. Ele vai executar a parte do else essa vez. Ok? Viram que só na terceira passada aqui que deu uma diferença importante aqui, né? A primeira vez ele era 0, foi para o calcular. A segunda vez deu certo aqui esse teste, ele foi para o calcular. A terceira vez deu errado aqui, deu errado ali, ele teve que vir aqui para baixo. Então agora, olha o que ele vai fazer para o primeiro. Ele vai somar 1 na variável quant. Então o que significa esse quant igual a quant mais 1? Significa que ele vai pegar a variável quant, que no momento é 0, vai somar 1, 0 mais 1 vai dar 1, né? E vai colocar o resultado dessa soma dentro da própria quant.
Então a quant que até agora era 0, então vou colocar mais uma variável aqui, né? A quant que na primeira execução era 0, na segunda execução era 0, nessa terceira execução o quant vai passar a ser 1. Apenas isso, nada mais. Logo depois de fazer esta atribuição, ele vai dar um comando print para escrever o seguinte na tela do console: leitura fora da faixa. Então o que significa, pessoal? Que esse 30 foi uma leitura fora da faixa. Qual faixa? Tinha que ser entre 22.9 e 21.9, entre o mínimo e o máximo. Esse aqui é o valor mínimo que ele poderia admitir e esse aqui é o valor máximo que ele poderia admitir. Só que o valor lido foi 30. 30 é um valor que não está entre 21.9 e 22.9. Então ele está escrevendo aqui no console leitura fora da faixa. Aí ele bota 2 pontos e ele vai me mostrar aqui quanto foi a leitura, que no caso 30, para me mostrar o valor anterior e vai me mostrar qual é o número da ocorrência. Olha o quant aqui, ó. O quant que ele acabou de somar 1, ele está aqui. Olha o que ele vai escrever aqui, ó. Aconteceram várias vezes aqui, ó. Estou olhando no console, ó. Leitura fora da faixa. Ele leu 43.8, sendo que a anterior era 20.8. Olha que diferença, né? Como é que ele vai aceitar o valor 43.8 se o anterior foi 20.8? Ocorrência 1. Aqui ele deu ocorrência 2. Vejam que aqui é praticamente 1 o tempo todo. Ó. Por quê? Porque ele está fazendo várias leituras, tá? E aqui ele casualmente foi a segunda leitura consecutiva com problema. Ó. Um problema, eu digo, fora da faixa. Ele leu 43.9, depois ele leu 43.9 de novo, 2 vezes. Aí na terceira vez, ele leu um valor válido. Por isso que reiniciou a contagem, tá? Cada vez que ele lê um valor válido, ele está reiniciando a contagem. Olha a importância desse quant igual a 0 aqui, ó. Cada vez que ele encontra um valor válido, ele vem para o calcular, ele calcula e ele reinicia a contagem dos valores inválidos. Então esse quant aqui é a quantidade de leituras inválidas consecutivas. Ele só vai aumentar o valor de quant quando falhar esses testes que a gente acabou de ver. A grosso modo, eu estou testando o quê? Se o distante é 0, ou então, se o valor lido está dentro da variação que eu quero. 0,5 para mais ou para menos. 0,5 para mais ou para menos. Se não, incremente um número no número das leituras incorretas e escreva no console que foi uma leitura incorreta. Além de escrever qual foi a leitura incorreta, mostre qual foi a leitura anterior e mostre quantas leituras incorretas consecutivas foram feitas. Olha que legal isso, né? Então eu posso vir aqui no console e simplesmente ficar assistindo. Agora de novo, aconteceu uma leitura fora da faixa, ela não foi aceita, a anterior era 20.8, mas tudo bem, foi só uma. As leituras seguintes não foram fora da faixa. Se acontecer de esse número de ocorrências chegar a 9, ou melhor, a 10, o que vai acontecer? Ele vai acabar aceitando e calculando o valor percentual. Onde que está dito isso? Aqui, ó, pessoal. Vejam que na sequência do script, ó, ele vai fazer o quê? Ele vai ver se o quant não é maior ou igual a 10. Se o quant chegar a ser igual a 10, vamos supor que ele chegou na 10ª leitura consecutiva, ele vai escrever lá no console o seguinte, ó, tantas leituras fora da faixa, atualizando a distância. E daí ele vai chamar também o calcular. Vejam bem, aquilo que ele não fez aqui em cima porque não foi aceito o número, ele vai acabar fazendo aqui embaixo porque foi a 10ª leitura consecutiva errada. E eu entendo que se ele leu 10 vezes a mesma coisa errada, essa coisa não está errada, na verdade ela está certa. Concordam comigo? Então se a leitura está sendo 20, 20, 20, 20, 20, de repente passa a ser 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40... Poxa, então é 40 mesmo. É diferente do que fosse 20, 20, 20, 40, 20, 20, 20, 20, 20, 40, 20... 40 a cada tantos 20 não diz nada, mas agora, se passar a ser 40 o tempo todo, significa que aquele 40 realmente é um valor válido e deve ser considerado. Então, se isso acontecer, mesmo que não tenha passado porque os testes aqui de cima falharam, na sequência do script ele vai cair nesse novo if. Esse teste aqui vai passar a ser verdadeiro na 10ª vez, né? Na 10ª vez que a leitura for, entre aspas, incorreta,
então ele vai acabar calculando. Ele vai acabar vindo aqui para baixo, atualizando o distante, calculando o percentual com aquele valor errado mesmo, que aparentemente agora está certo, e vai reiniciar a contagem, porque afinal de contas agora ele assumiu um valor que ele fez a leitura, né? E vai reiniciar a contagem tudo de novo. Espero que vocês tenham entendido, né, pessoal? Tentei ser o mais claro possível, mas pode ainda acontecer alguma dúvida, né? E vamos então para a parte final do script, que é a nossa seção J, a tão famosa seção J. Vejam o que ela faz, tá? A seção J, ela vai acrescentar no nosso payload JSON alguns parâmetros. Quais parâmetros? Tá? Eu posso escolher o que eu quero mandar via JSON. Tá? O que é mandar via JSON? Vamos dar uma olhadinha aqui no console. Quando vocês fazem a leitura via MQTT do sensor de vocês normalmente vão receber o nome do sensor e um conjunto de informações daquele sensor. No caso, esse sensor aqui não tem um conjunto necessariamente de informações, ele tem apenas uma informação, que é a distância. Então, o nosso MQTT, originalmente aqui no Tasmota, com este sensor SR04, terminaria aqui, tá? Este seria o meu conjunto. Porém, quando eu uso a seção J, eu consigo acrescentar outras informações, do jeito que eu quiser. Vejam que eu selecionei junto aqui essa vírgula. Essa vírgula é importante, porque se eu não colocar essa vírgula, ele vai acabar juntando esse abre aspas sem a vírgula aqui nesse fecha chaves, e vai fugir da notação JSON. Para eu poder continuar essa seção, eu tenho que usar vírgula, e aí eu coloco as informações que eu quiser. Vejam aqui, ó, vírgula, vírgula, e aí eu vou colocar as informações que eu quiser. Só que não adianta eu colocar lá a informação de qualquer jeito, né? Eu tenho que obedecer uma notação. E a notação JSON, ela funciona assim, ó, nome, valor. É um conjuntinho muito simples, tá, pessoal? Muito simples. Nome e valor. O que significa o nome e valor? O nome de um parâmetro e o valor desse parâmetro. Ou o nome de uma variável e o valor dessa variável, tá? Que seja. Então, como eu criei aqui no meu script, tá? E como eu exibi na tela dois novos parâmetros, eu quero colocar esses dois parâmetros via JSON, ou pelo menos um deles, para eu aproveitar lá no meu assistente, que seja, ó. Aqui eu estou usando o meu percentual. Mas aqui embaixo eu também estou listando as duas distâncias, ó. Essa aqui é a distância original e essa aqui é a distância custom. Como é que eu faço para trazer essas informações para o meu Home Assistant, ou então levar lá para o nosso IoT MQTT Panel, né? Eu tenho que mandar isso via JSON. Então eu venho aqui e coloco as informações. Eu decidi fazer desse jeito, não significa que tenha que ser desse jeito, tá, pessoal? Vejam só. Vocês vão olhar para isso aqui e vão dizer, ah, mas não está nome e valor ali, como eu disse anteriormente, né? Tá sim, quer ver? Isso aqui é o nome, isso aqui é o dois pontos, e isso aqui é o valor. Não deixem se confundir por isso, ó. O nome ali é custom e o valor é tudo aquilo ali, tá? Nome e valor. Claro, tenho que botar entre aspas, tá? Faz parte da notação, então essa notação ela é um pouquinho mais sofisticada, né? Nome, valor, tudo entre aspas. E se eu tiver um nome que em vez de ter só um valor tenha um conjunto de valores, vai acontecer isso que aconteceu aqui embaixo, ó. É o nome e um conjunto de valores. Só que esse conjunto de valores tem que estar entre chaves, por isso essas chaves antes e depois. Então dentro de custom eu tenho um conjunto. Esse conjunto também vai ter nome e valor. Olhem bem, o nome é SR04 e o valor é tudo isso aqui. Então quer dizer que o SR04 também tem um nome e um conjunto de valores, não exatamente um valor. Vamos separar também. Ah, aqui sim, ó, distance, dois pontos, e o valor da variável distante com uma casa decimal. Aqui também funciona a mesma notação, tá? E aqui eu estou colocando, então, além da distância, eu estou colocando mais um conjunto nome e valor. Eu separo por vírgula, tá? Mais um conjunto, que é o percent, o dois pontos, e o valor percentual, com duas decimais. Para simplificar, eu poderia ter apenas colocado vírgula, percentual, dois pontos, perc, e pronto. Eu estaria já mandando apenas desse jeito o valor via JSON. Mas no caso do Home Assistant, eu preciso necessariamente criar um conjunto.
para que ele consiga receber e detectar automaticamente esses valores. Se eu colocar apenas dessa maneira, ainda assim, no caso do Home Assistant, eu consigo obter o valor. No caso do IoT no KTT Panel, também eu consigo. No caso do Home Assistant, para que ele detecte automaticamente o valor, eu não consigo botar eles assim avulsos como estão aqui. Eu preciso um grupo, digamos assim, e colocá-los dentro. Como, por exemplo, o grupo Custom, e então eu coloco este nome e valor dentro de Custom. Dessa maneira, o Home Assistant já detectaria automaticamente um novo parâmetro chamado Custom, e que dentro dele há o percentual com um determinado valor percentual. Eu acabei colocando mais parâmetros, por isso ficou um pouquinho mais comprido, né, a minha seção J. Vejam que aqui eu acabei criando um grupo chamado Custom. Dentro desse grupo chamado Custom eu criei um grupo chamado SR04. E dentro de SSR04, que está dentro de Custom, eu coloquei Distance, que é a distância aceita, né, a distância anterior que foi aceita, e o percentual. É por isso que então aqui no console aparece desta maneira. Aparece primeiro o SR04 com a distância, essa parte já veio do sensor, e logo ao lado tem aquela vírgulazinha e lá vai, ó, Custom, dentro de Custom SR04, dentro de SR04 o Distance com a distância e com uma casa decimal, e o Percent com 2 casas decimais, exatamente como dito aqui no nosso script. Entendido, pessoal? Então é assim que o script funciona. Vejam que nós resolvemos alguns problemas, determinamos uma faixa. Se eu quiser aumentar ou diminuir essa faixa, basta eu mexer nesse 0.5. No momento que eu mexo nesse 0.5, eu estou mexendo aqui nos valores mínimo e máximo aceitáveis. E da mesma maneira, se eu precisar dar uma calibrada, como eu falei antes, na distância do sensor até a água, quando a caixa está cheia e quando a caixa está vazia, basta eu vir aqui e alterar esses valores. Lembrando que todas as variáveis que eu usar no meu script precisam estar declaradas aqui, e que se eu for usar subrotinas, vejam que agora eu mudei o lugar dela lá para baixo, tanto faz, ó. Ela não precisa estar necessariamente lá pertinho da onde eu vou executar. Basta que ela seja definida em alguma parte do meu script, tá? Não posso esquecer de definir as subrotinas, de escrever as nossas subrotinas, né? Vejam que eu posicionei ela agora bem no final do script e continua funcionando normalmente. E então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele não tenha ficado tão maçante e que principalmente vocês tenham compreendido o conteúdo e as novidades que a gente viu. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, não deixem de escrever aqui embaixo nos comentários ou então no nosso grupo de Telegram. Se você não é membro ainda, basta clicar no endereço que está aqui embaixo na descrição para entrar no grupo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!